Bom, irmãs, nós paramos na quarta dica, né? Vamos para a quinta dica agora. Diga claramente qual é o problema. Alguém já disse que o problema não é o problema. O problema em si é apenas uma situação que se descontrolou de alguma forma. Esse não é o problema em si. O problema é a falta de capacidade das pessoas em lidarem com o problema. Estão entendendo? De resolver o problema, a falta de capacidade de resolver o problema, que é o problema. Isso se dá porque, geralmente, levamos os conflitos familiares para o lado pessoal. Ou seja, sempre nos achamos agredidos de alguma forma. Isso atrapalha a enxergar realmente qual é o problema e como tratá-lo. De forma racional, certo? Não é difícil algum familiar ficar magoado com o outro porque ele falou alto comigo, ou porque não me ama mais, ou ao invés de tentar com argumentos e com reflexões sensatas, entender o porquê estão em conflito e solucionar a partir da causa real, né? Então, nós temos que descobrir qual é o problema e saber que o problema está em não sabermos resolver o problema, certo? Bom, a sexta dica é: pense em como resolver o problema. Ao invés de partir para qualquer tipo de agressão, parta para a solução. Vale muito a pena manter a paz no ambiente familiar. Por isso, no que depender de você, busque soluções, mesmo que isso implique em ser humilde e abrir mão de uma opinião que tenha em favor da paz. A Bíblia nos ensina que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, 18. É muito mais sábio apaziguar conflitos familiares resolvendo as diferenças do que colocar mais gasolina na fogueira e aumentar a dor de cabeça. Seja um solucionador de problemas e não um causador de mais problemas, tá? A sétima dica é: reconheça se estiver errado. Todos que entram em uma discussão se consideram a parte que está certa, mas no fundo, quem está errado sempre sabe que está errado, certo? Então, a pessoa precisa ter consciência quando está errada, reconhecer o erro, né? E corrigi-lo, né? E aí, Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o poder da atitude de reconhecer um erro e pedir perdão é muito maior que imaginamos, né? É muito gostoso quando uma pessoa chega para a gente e pede perdão por alguma palavra que ela falou ou por alguma coisa que ela fez que sabe que nos magoou, né? Isso tem um poder muito grande, isso tira feridas do nosso coração, da nossa alma. Então, é importante nós reconhecermos quando estivermos errados e pedir perdão, né? E muitos pensam que somente os fracos perderiam uma discussão, mas a Bíblia é clara e ensina que os fracos são os que encobrem os seus erros. Esses são fracos, aqueles que escondem os seus erros, né? Ter humildade para reconhecer que está errado dentro dos conflitos familiares é uma atitude capaz de resolver definitivamente o conflito, certo? Então, reconheça quando estiver errado, peça perdão, né? Que você estará resolvendo uma situação. A dica número 8 é: não jogue as coisas na cara de outra pessoa. Quando nós estamos enfrentando um problema, uma dificuldade, nós temos a tendência, né, de sempre lembrar daquilo que é passado. E nós sabemos que quem lembra do passado é o nosso inimigo, é o inimigo das nossas almas. Ele é que fica querendo jogar na nossa cara aquilo que já foi limpo, né, que já foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, nós também
Não devemos ficar jogando coisas passadas na cara um do outro. Não devemos ficar lembrando de coisas que já foram apagadas, que Jesus já perdoou, que já limpou, né? E evitar esse tipo de problema na nossa vida. Lá em Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, nós não fomos chamados para machucar, nós fomos chamados para curar as pessoas, né? E nós devemos pensar nisso. E como é que a gente faz isso? Com palavras agradáveis, né? Com palavras doces, que é como uma medicina para a nossa alma, né? Aqueles que conseguem fazer o uso de palavras, de boas palavras em um conflito familiar, tem muito mais chances de curar esse conflito do que aqueles que usam suas palavras como armas para ferir, né? Palavras soltas ao ar não voltam atrás, então nós devemos cuidar nas palavras que nós dizemos, né? Para que nós não machuquemos uns aos outros. O nono e penúltimo, né? Penúltima dica é: exercite o perdão. Dificilmente os conflitos familiares se resolverão se o exercício do perdão não acontecer. Por isso, esteja disposto a perdoar. Sem perdão, a família tende a ruir diante dos conflitos, já que todos erramos em muitas coisas e acabamos atingindo o próximo de alguma maneira. Daí Jesus vem ensinar que devemos perdoar 70 vezes 7, lá em Mateus 18, 22, né? Nós devemos orar para sermos perdoados, mas antes de fazermos isso, né, a nossa lição de casa é perdoar os nossos devedores, né? Mateus 6, 12. Né? Nós oramos pedindo perdão a Deus, mas primeiro nós devemos perdoar, né? Perdoar uns aos outros. E a última, use a oração. A oração deveria ser a primeira na lista, né? Quando nós temos um conflito familiar, o que nós deveríamos fazer? Orar, pedir sabedoria a Deus, para Deus nos direcionar na forma de resolvermos o problema. Mas a nossa tendência é sempre enfrentar o problema primeiro para depois buscar a solução. E aí nós erramos. Então, a nossa dica: ore antes de resolver. Se você não conseguir fazer isso antes, ore, chame a pessoa, se você conseguir, né? Se a pessoa for crente também, chame a pessoa, ore com ela, né? Se não for, e você não conseguir orar com a pessoa, entra no seu quarto e ore sozinha. Peça a Deus sabedoria, que Deus te dará sabedoria, colocar as palavras certas na sua boca e o momento certo para resolver, para solucionar esses problemas. Tá, irmãs? Então fica aí essas 10 dicas para que a nossa casa seja um lugar de paz, que nosso lar seja um lugar agradável, onde nós não venhamos sentir falta, né, da rua, não venhamos sentir falta dos shoppings, nem de outros lugares, porque em nossa casa existe paz. E essa paz, ela vem de Deus. E se nós temos Deus em nosso coração, naturalmente, essa paz, ela será passada para as outras pessoas, né? Tem um cântico que diz: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor, não olho circunstâncias, não, não, não. Essa música, né, que fala da paz que nós temos em Cristo, certo, irmãs? Então, que Deus nos abençoe e assim que nós pudermos, né, vamos estar nos falando, vamos estar trocando mensagens boas, vamos estar ligando umas para as outras, né, porque nós precisamos umas das outras. Vocês precisam de mim e eu preciso de vocês, tá bom? Desculpa aí pelo barulho, né, que chegaram as crianças aqui agora, mas a mensagem fica deixada aí para vocês. Um beijo e até mais.